tinha uma... Vou começar, então, a correção, né? E tinha uma galera aí querendo anular a prova inteira. A titia falou, a titia avisou, a titia falou várias vezes, indicou o que tinha para estudar. Né? Eu falei, olha, isso vai cair como sempre cai, né? A 12.796 caiu ali, né? De uma maneira bem... A Camille não quer que anule, né? Camille gabaritou fundamentos, vai querer que anule o quê? Não quer que anule nada, né, Camille? Fazer o quê? Que anule nada. Mas eu estou assim, na corda bamba, né? Alguns alunos que querem anular alguma coisa, outros que acertaram que não querem que anule, até brigar comigo, brigaram. Não pode dar para anular, não, e tal, porque eu acertei, e você ensinou, e papapá, enfim. E aí, né, a gente tem essa questão. Todo mundo queria anular várias questões aí, mas eu não tenho uma notícia muito boa para dar. Né? Eu não vejo possibilidade de anulação nessa prova. Eu só fiz um possível recurso nesse sentido. Existe um outro também, que por haver um erro material em torno da lei, né, do número da lei, possa ser que eles venham a poder reconsiderar, pode ser, é uma possibilidade de que reconsiderem ali. Acho que é uma questão mais para o final, que o número da lei está escrito errado, obviamente. Houve uma polêmica com relação à educação física e no primeiro momento, até observando, eles trocaram o número da lei, né, na prova. Eles podem anular sim, eles podem anular porque isso indica, querendo ou não, há uma possibilidade de levar o aluno ao erro, basicamente porque o número está errado. A gente sabe que, para resolver uma questão de fundamentos, a gente não se prende especificamente ao número da lei. E a gente acaba fazendo algumas associações, mas, de fato, se o número não está condizente com a lei, né? E isso, na hora que eu fiz o gabarito, eu nem observei essa questão, mas se o número não está condizente, obviamente que pode, sim, ter a possibilidade de anulação, sim, porque o número está errado, certo? Isso leva o candidato ao erro, isso induz o candidato ao erro. Então, pode acontecer. Mas tem banca que ignora quando tem esse tipo de recurso também, ok? A priori, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da educação física, que até concordei com as ponderações feitas, porque a questão está mal formulada, mas depois eu fui fazer uma observação melhor sobre um detalhe, sobre a maneira como eles colocaram, e dessa vez eles conseguiram constituir uma pegadinha com vocês, de modo que eu acredito que não haja anulação dessa questão. Tá um pouco estranha a maneira como formulou? Tá, mas eles jogaram com as palavras de uma forma, e depois eu fui analisar melhor essa questão, eu já tinha sinalizado o gabarito letra A, mantive letra A, mas depois eu fui analisar melhor a questão, realmente ela está mal formulada, ela está mal escrita, mas essa má formulação, ela não interferiu diretamente no resultado da questão. Depois, analisando com mais calma, eu vou explicar a vocês onde está o ponto que, de fato, na minha opinião, não interfere na maneira como o gabarito foi colocado, ok? Ao contrário de outra questão, que efetivamente, pela ausência do conceito, eu aponto, ainda que remota, uma possibilidade de anulação. Ainda é remota, mas essa sim eu entendo que seria mais... poderia ser um indicativo de anulação muito maior do que a própria questão de educação física em si. Tá? Mas deixa a gente chegar nas questões para eu poder comentar. Não vamos estragar a surpresa, não. Vamos seguir aqui com a primeira questão, que foi uma questão que muita gente escorregou. Fiquei muito triste por vocês escorregarem nessa questão, extremamente triste. Até porque bati muito nesse artigo, falei muito sobre esse artigo. Confesso que o último item eu até pensei em sinalizar, acabei sinalizando na minha última aula de exercícios, a última mesmo, de véspera, me deu assim uma coisa, eu falei assim, vou levar essa questão para eles, vou levar esse item para eles, mas durante todas as minhas turmas, de fato, eu não trabalhei.
essa questão. E acabou que, de fato, o que eu trabalhei na turma de exercício na véspera acabou caindo. Finalmente ela caiu, que foi a modificação de 2022, que gerou aí um certo desconforto, o termo, a maneira, mas realmente o termo está correto, realmente isso existe na legislação, foi uma alteração de 2022 e que está previsto ali, né, no artigo 4º agora, uma alteração recente, bem recente, ok? Vamos lá entender as pegadinhas que vocês escorregaram nessa questão, que teria sido a questão 16 da prova, mas que aqui para nós é a questão 1. Foi por eliminação. Indo pela lógica da eliminação e compreendendo o que estava de fato errado, e é aquilo que eu sempre brinco com vocês, né? Não deixe o Alexandre tomar conta de vocês, não deixe o Alexandre de a viagem tomar conta de vocês. Por que eu falo isso? Porque eu entendo, eu sou concurseira, eu faço provas também, e eu sei que na hora passa 1000 fantasmas na nossa cabeça. E a gente vê, às vezes, a questão ali. Eu tive uma aluna que falou isso para mim: olha, eu sabia que estava errado o inciso 1, mas como eu não reconheci o texto do item 4, eu fui e marquei a questão, o item D ali como o verdadeiro. E aí eu falei, poxa, mas você tendo, acho que foi o D, ou foi uma outra opção, você tendo a certeza absoluta que aquele item estava errado, e se você tem dúvidas sobre algo que você não viu, se você tem certeza, você não tem como marcar algo que você tem certeza como certo se você sabe que está errado. Mas eu sei que isso acontece na prova, gente. Isso é mais comum do que se imagina. Eu já cometi esse erro diversas vezes. Eu cometi recentemente na única questão específica do concurso do IFRJ que eu fiz agora, a única questão específica que eu errei porque criei fantasma na minha cabeça. Na hora eu olhei uma questão, li outra, interpretei de outra forma, e quando eu vi, queria me jogar no penhasco, porque era uma questão hiper simples, era para eu ter gabaritado a específica toda. Errei uma questão lado do IFRJ por conta disso. Então, assim, isso acontece, isso é comum. Mas a gente tem que treinar, a gente tem que aprender cada vez mais para que a gente não caia nessas pegadinhas. Uma banca como o Ian é uma banca que usa desses artifícios para derrubar você, até porque eles não têm muita criatividade para elaborar uma questão. Isso eu já coloquei para vocês. Acho que até melhoraram nesse ponto. Eu achei essa prova agora um pouco mais bem elaborada do que as demais. Acho que eles melhoraram, mas vocês precisam, pois é, o Alexandre, vocês precisam ficar atentos para não escorregarem mais. Até porque isso não é uma característica só da Ian, tá? Isso não é uma característica só do Ian. Várias provas se utilizam desse artifício de pequenas escorregadas para que você erre ali uma questão que está dada e você acabar errando, ok? Vamos lá. De acordo com a Lei Federal 9394/96, analise os itens a seguir acerca do dever do Estado com a educação escolar pública e as garantias necessárias para a efetivação desse dever. Bom, aí a gente entende ali, bati nesse artigo direto. Artigo 4º, a gente vinha ali explicando, né, os primeiros artigos, dentro da questão da finalidade, do objetivo da lei, dos princípios, e quando a gente chega no artigo 4º, a gente chega com uma configuração do dever do Estado. O primeiro ponto que a gente tem nesse artigo é a questão da obrigatoriedade da educação básica, certo? Qual é a educação básica obrigatória, que eu acho que foi contemplada aí numa questão abaixo, quando a gente traz especificamente a 12.796. Mas acho que é essa aí que talvez, pela numeração está errada, possa ser que queiram anular. Acredito que seja essa. Mas, por se tratar de um artigo que fala sobre o dever do Estado, a gente vai ter uma série de elementos ali, trazendo essa obrigatoriedade, trazendo esse dever de ofertar. E aí a gente tem algumas questões que a gente acaba caindo. Por quê? Se a gente for, principalmente eu que ensino, tem um áudio aberto aí, gente, principalmente eu que ensino muito vocês a trabalharem o conceito, a trabalharem o entendimento. Eu começo ali falando sobre o que seria essa educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos, que compõe o pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí você vira e fala assim, para que eu vou reforçar que existe ali um acesso público e gratuito dos ensinos fundamental e médio, pulo superior, porque esse item está errado por conta do superior, para todos os que não concluíram idade própria.
porque o objetivo desse inciso seria inserir a questão dos alunos da EJA. Porque se eu não trago para o artigo 4º essa configuração, que está o dever do Estado, esses alunos da EJA ficariam comprometidos. E, obviamente, que quando eu expliquei para vocês o que significava modalidade, uma das explicações que eu dei para vocês era que nem que existiriam modalidades que perpassariam os níveis, todos os níveis de ensino, todos os níveis da educação escolar. Exemplo, educação especial vai perpassar ensino fundamental, médio e superior. Mas que existiam outras modalidades que não necessariamente passariam por todos. Exemplo, EJA, que não vai passar nem na educação infantil e nem no nível superior. Ela vai ser exclusiva do ensino fundamental e médio. Porque eu vou medir a idade escolar entre 4 e 17 anos de idade. Obviamente que, considerando o ensino médio, vai ser de 6 a 17 anos de idade. O meu parâmetro para analisar se eles estão dentro da idade prevista é o parâmetro da idade escolar, que no caso do ensino fundamental vai de 6 a 14, no caso do ensino médio do 15 a 17. Certo? Esses alunos que não concluíram em idade própria, a idade escolar, eles só podem ser alunos que não estudaram o ensino fundamental e médio, porque o ensino superior, o Estado não tem esse dever de ofertar, assim como a gente tem o ensino fundamental e médio hoje. Porque esse é um dos primeiros pontos. Porque se tivesse, não haveria aí tantas universidades particulares, justamente porque a gente não tem uma quantidade de vagas que dê para ofertar vaga para todo mundo. Não há essa possibilidade. Então, o erro desse inciso é o superior. Se você tivesse atentado para isso, você nem perdia muito tempo na questão. Por quê? Se a letra A tem 1, a letra B tem 1 e a letra D tem 1, e você tem a certeza absoluta pelos estudos de que o nível superior não estaria ali, você já marcaria a letra C de cara, que é o gabarito. 2 e 4, com certeza, estariam corretos. Ok? É uma questão de estratégia de eliminação também. Se a gente não viu determinadas questões, porque às vezes o curso não vai conseguir perpassar por todos os assuntos, mas você tem que se agarrar àquilo que você tem certeza absoluta e não criar fantasmas na sua cabeça, ok? Então, o inciso 1 está errado porque inclui o nível superior. Inciso 2, acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Corretíssimo. Uma das questões que eu vinha batendo o tempo todo, né? Até porque nos princípios eu tenho, e, obviamente, para eu poder consolidar isso como um direito do aluno, eu preciso que o Estado tenha isso consolidado em seu dever. Ele tem que dar acesso aos níveis mais elevados de ensino. Óbvio que não vai ser obrigatório, não, até porque eu acabei de falar que o ensino superior, onde eu teria ali também essa questão da pesquisa, né? Ele não é obrigatório. Mas eu tenho que criar possibilidade de acesso para isso. As universidades públicas existem. Ok? Inciso 3. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições de cada educando. E do docente? Não, é do educando. Erro da questão docente. O dever ele vai estar sendo direcionado sempre ao educando. Os deveres relativos à docência, né, ao docente, eles vão estar lá nos artigos previstos. Inclusive, um que não caiu na prova, mas que eu pedi para vocês memorizarem, que seria ali o artigo 67, que traz toda a questão da valorização profissional. Ok? Então, o erro dessa questão é o acréscimo docente. Se encerrasse no educando, estaria correto. E, por último, o item 4, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, e ainda tem uma continuidade lá, porque isso foi um acréscimo específico do inciso, acho que 9, no artigo 4º, este ano de 2022. Ponto que eu trabalhei, infelizmente, lamento que eu só consegui trabalhar na véspera da prova, no aulão premonição, para a minha última turma ali presencial, eu cheguei a trabalhar esse assunto, mas para as demais eu realmente... Foi na hora, né? Me veio um vento assim, falou assim, trabalha essa questão. E aí acabei trabalhando, mas infelizmente não consegui trabalhar isso para todos os alunos. Mas todos os outros conceitos eu tinha trabalhado. Esse primeiro, então, ficaria muito nítido porque eu bati, e se vocês tivessem considerado isso, vocês não errariam essa questão em hipótese alguma. Ok? Resposta certa, C de casa. Certo? Sem possibilidade de anulação. Beleza? Questão 2.
O aluno Juquinha, adorei Juquinha. Juquinha é meu tio. Meu tio se chama Juquinha. Eu também lembro da bala Juquinha, que é uma bala que eu gosto muito. Enfim. O aluno Juquinha, regularmente matriculado em instituição de ensino pública, ausentou-se. Essa eu realmente não trabalhei com ninguém. Porque, assim, eu falei, caramba, artigo 7º ninguém trabalha. Artigo 7º ninguém trabalha. Pô, não é possível, não vai trabalhar. Então, é um artigo que eu acho que nenhum professor de conhecimento pedagógico para explicar o artigo 7º, né? Principalmente o artigo 7A, que foi criado recentemente em torno dessa questão religiosa. Até trabalhei essa questão religiosa com o pessoal que fez Mendes, né, em torno da deliberação que fala ali sobre os alunos em condição itinerante, mas não seria especificamente essa questão religiosa em si. Né? Trabalhei essa questão da flexibilidade para os alunos itinerantes, que acaba estendendo muita coisa. Mas, especificamente, esse artigo eu não trabalhei. Então, seria ali o elemento surpresa da prova, certo? Regularmente matriculados em instituição de ensino pública, ausentou-se no dia da prova de matemática, prevista no calendário de provas da escola, pois, segundo preceitos de sua religião, o aluno não poderia realizar a avaliação nesse dia. Em consonância com a lei federal 9394/96, a instituição de ensino tem o dever de aplicar outra. Então, já indica para a gente que ele tem esse direito, certo? E aí, a questão seria pensar em como ele teria a compensação dessa prova, e, obviamente, do dia letivo também, né? Considerando o direito dele em torno da questão do preceito religioso. Aí a gente vem. Questão A. Prova a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou outro horário agendado sem anuência expressa. Bom, se eu estou falando de uma questão em que ele se ausenta por um preceito religioso, como é que eu vou, e ele tem esse direito, como é que eu vou marcar esta reposição sem o conhecimento desse aluno? E se justamente no dia em que eu remarcar, ele tiver uma outra atividade do preceito dele religioso? Logo, em hipótese nenhuma, essa reposição pode ser feita sem a anuência dele, porque eu vou estar infringindo o direito dele, ou eu vou estar criando uma possibilidade dele faltar novamente. E aí eu tenho que abrir um outro precedente, certo? Porque aí, se ele tem uma data, se ele tem uma outra atividade a fazer naquele dia, não tem como eu exigir, porque a lei, de novo, vai ser reticente no intuito de compreender que ele tem esse direito. Então, a letra A não pode ser, porque não é sem a anuência expressa, e sim com a anuência expressa, ok? B, prova a ser realizada em data alternativa, no turno dos estudos do aluno ou em horário agendado com sua anuência expressa. A resposta certa é essa. Com certeza absoluta. Além de prever a possibilidade dele fazer dentro do próprio turno, prevê também em outro turno, porque ele pode ter a necessidade de assistir uma outra aula, de assistir uma outra matéria que ele tenha uma necessidade maior, uma urgência maior. E aí, se eu forço que essa situação seja agendada só naquele horário, eu também tiro essa possibilidade dele estudar outras matérias. Agora, pode ser dentro do turno ou fora do turno, desde que tenha a anuência expressa, ok? Você viu a condição com e sem, aí coloquei com. Mas espera aí, você colocou com e qual foi o item que você marcou? A letra, você acertou. Ah, beleza. Você acertou, beleza, show. Você se prendeu a esse detalhe do com e sem. Era uma forma de eliminar. Olha lá, C. Aí a gente tem, né? Estão colocando assim: aplicar outra prova, ou não necessariamente seja prova. Eu vou ter ali a possibilidade de trabalhos também. Certo? Eu vou ter a possibilidade de trabalhos. Bem como essa avaliação, ela vai ter que estar dentro, porque eu preciso recuperar aquele conteúdo, certo? Então, ela vai ter que estar dentro do parâmetro da prova que ele perdeu. Então, pode ser uma prova com os conteúdos que foram contemplados, ou pode ser, ficou na cabeça, beleza, Camila, é aquilo que eu falo do subconsciente, né? Acaba ficando. Pode ser considerado ali, né, como um trabalho,
ou uma prova, desde que contemple os conteúdos que estão expressos ali na prova que ele perdeu, certo? Além disso, só um minutinho, gente, que deu um... Peraí. Precisa ficar claro que essa pode ser feita em casa. Precisa ficar claro que essa atividade vai precisar ficar registrada, que essa atividade ela está substituindo a outra atividade e ela está substituindo a questão da frequência do aluno. Então, olha a letra D. Aí a gente veio para o trabalho escrito. A gente teve duas questões de prova. A letra A, que fala sem a anuência, a gente tem duas possibilidades aí. É a prova e o trabalho, ok? Exatamente, por isso ela se torna errada, Rafa, exatamente. Aí a gente vem, letra C, trabalho escrito a ser realizado em casa para que o aluno possa recuperar a sua nota perdida por não realizar a prova com sua anuência expressa. Qual é a questão ali? E que eles vão considerar para você uma que é a grande pegadinha da questão. Né? Porque você marca assim, a letra C tem qual? Exatamente, que é a grande pegadinha da questão. Porque quando você fala do trabalho escrito, eles não vão definir especificamente que ele tenha que ser feito em casa. Isso é uma das questões que vocês precisam estar ali. Pode ser que seja feito em casa? Pode, mas isso não está ali, isso vai ficar muito a critério da instituição. Eu estou sem óculos e essa luz está me irritando muito, mas meu óculos quebrou, se eu colocar ele aqui vai ficar muito feio, porque ele está assim partidinho. Então vocês não reparem se eu ficar aqui coçando o meu olho, porque a luz está me incomodando um pouquinho, tá? Está me incomodando mesmo. Mas enfim, a lei ela não vai falar que esse trabalho ele vai ter que ser realizado em casa. Isso é um dos pontos, né, que a gente precisa analisar. Ela vai dizer que pode ser a prova realizada ali dentro do turno ou em horário alternativo, e pode ser um trabalho escrito, que envolva ali a questão da pesquisa, né, dentro do assunto, enfim. Não necessariamente que ele seja realizado em casa. Então, aqui pouco importava se era com anuência ou sem anuência. O grande problema é a realização em casa, que não está previsto na lei. Conseguem compreender? Ficou claro? Óbvio que se eu não me engano, tem um trecho lá que eles falam assim, com a entrega agendada, ou vocês sabem que eu não decoro lei, né? Mas, enfim, tem um trecho lá que eles vão falar, porque o que eu configurei desse artigo como uma associação, que é sempre que eu indico para vocês como forma de estudar. Né? Então, assim, ele pode ser afastado pelo preceito religioso? Sim. E como ele vai compensar isso? Prova ou trabalho escrito? Ótimo. São as duas informações que eu preciso. Essa prova ela vai acontecer ou no turno ou fora do turno com anuência expressa. E o trabalho? O trabalho escrito ele vai acontecer ali de maneira agendada, de forma combinada, né, para que possa se entregar, para que possa se trazer ali, combinar essa entrega desse trabalho como uma forma de substituição, tipo um limite. Eu tenho um bimestre para fechar, então você vai ter que trazer esse trabalho em tal período. Ok. Subentende-se que seria em casa, mas não está escrito isso na lei. Essa é a grande pegadinha. Consegue compreender? Até porque eles estão pedindo em consonância com a lei. E aí, se eu fosse buscar essa associação, e esse foi o grande problema dessa prova, porque assim, a letra fria da lei, ela está sendo cobrada em vários pontos dessa prova, inclusive aquela da educação física, certo? E quando se pergunta especificamente a lei, eu preciso saber o que está escrito lá. É a famosa questão do complete, que eu digo que acaba sendo uma covardia, né? Mas se eu não vejo erro algum na maneira como a letra B está configurada, e, obviamente, se vocês tivessem entendido, tivessem lido, tivessem estudado o artigo, vocês não errariam essa questão. Por associação, a grande pegadinha está na letra C, e aí muitos devem ter ido nela. Né? Mas o erro é esse. Eu não tenho escrito que esse trabalho deve ser realizado em casa. Subentende-se que, mas não está escrito isso na lei.
Foi? Alessandra, desculpa, eu me perdi aqui. Ficou qual gabarito? Eu não sei, gente. Agora. Alessandra, essa daí eu Depois que eu passo, eu passo. C de casa. C de casa. E a 2 ficou qual? A 2 é a B de bola. Obrigada. Só me tira uma dúvida. Qual o significado dessa palavra anuência? Isso aí que confundiu a minha Anuência mente. com autorização. Ah, tá. Com ciência. Isso aí que veio na minha mente na hora. Com autorização, com ciência. Né? Outro ponto que a gente pode considerar ali como uma questão, como um outro erro da questão da C e a D, é essa questão da nota perdida, também não é um ponto que está previsto na lei. O que eles estão apontando é a possibilidade da recuperação, prova e trabalho escrito, ponto. Isso. A prova com a anuência do aluno e o trabalho com um agendamento ali combinado, né, com uma data prevista para entrega. Pronto, subentende-se que é em casa? Subentende-se que é em casa. Mas a questão da anuência não está referente ao trabalho. O que está referente ao trabalho é a entrega que tem que ser combinada, ok? Ela vai estar especificada apenas com relação à prova. Ok? É isso. Vamos à questão 3. Questão 3. Sobre a composição dos níveis escolares, aí chegou a questão. Não me matem, Rafa, não me matem, Camille, mas eu vou precisar falar da possibilidade de, embora eu acredite que não anulem, tá? Deixando isso bem claro. Mas existe uma chance de que se o pessoal fez o recurso ali, tal, existe uma possibilidade da banca considerar, né, essa anulação. Mas vamos lá. Sobre a composição dos níveis escolares, de acordo com o artigo 21, aí vem na lei, tá? A educação escolar básica compõe-se. Bom, primeira questão que a gente precisa entender sobre o artigo 21 é que ele traz a composição da educação escolar. A composição da educação escolar. Ele não subdivide em educação escolar básica e educação básica superior, educação escolar superior. Ele diz que a educação básica e a educação superior compõem a educação escolar. Então, esse é um ponto que, conceitualmente, poderia trazer uma possibilidade de anulação à questão. Alguns alunos me pediram, eu até coloquei, alguns alunos queriam colocar com o intuito de que me induziu ao erro porque vinha escolar e depois básica. Não, aí é falta de atenção sua, porque havia uma continuidade. Educação escolar básica, ponto. Se você for recorrer dessa forma, já tem uma chance imensa de perder, porque conceitualmente, pela lei, pela maneira como a lei está escrita, até se configura um erro. Mas no entendimento da questão, não. Então, existe uma remota chance de ser. E se você for por esse entendimento de que eu não observei o básica porque vinha o escolar na frente, não, já era. Aí que você não tem possibilidade nenhuma de anulação. A única possibilidade de remota, tá? Mas há uma possibilidade, é que, conceitualmente, o artigo 21, ele vai trazer a composição da educação escolar. E ele vai ser claro. E todas as legislações não se referem nunca à educação escolar básica ou à educação escolar superior. Não, a educação escolar é um conceito, ela é composta por educação básica e educação superior. Certo? E aí a grande pegadinha é que eles fazem ali um complete, né? Educação escolar e colocam básica. Resposta certa seria a letra D de dado. Por quê? A educação básica, ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Eu bati muito nessa questão. Eu falei muito em todas as minhas outras turmas sobre isso, em todas as minhas turmas sobre isso. Tomem atenção, né? Porque pode estar escolar ou básica. E aí acabou que isso até atrapalhou os alunos, porque se prenderam no escolar e não observaram o básico, né? Enfim, mas estava lá. E por associação, o ensino superior não pode ser básico. Então, assim, era uma questão de fato que, com um pouquinho de atenção, tirando o nervosismo, é claro que eu sei que tem na prova, vocês não errariam.
vocês não errariam, a gente não precisaria estar tentando recorrer ali a uma suposta anulação. Mas acontece, eu sei que acontece. A gente erra coisas assim do arco da velha. Como eu digo para vocês, a vontade de se matar, a gente tem, né? De se matar ali. Mas é isso. Ainda bem que escutou a mim, não escutou o Alexandre, né? Ainda bem que escutou a mim, não escutou o Alexandre. Enfim, a resposta certa seria a letra D, ok? O que a banca traz, a educação escolar básica, né? A educação básica seria a letra D, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mas, pois é, nem olhou escolar, né? Foi direto no básica. Pois é, mas, que foi o final, beleza. Se há alguma questão aqui nessa prova com alguma possibilidade de, eu vejo essa, mas remota, tá, gente? Muito remota. Questão 4. À luz da Lei 10.793, Educação Física, é essa? Não. Não é 2.700... A Ana Paula digitou errado ou foi essa que estava errada, gente? Essa é da Educação Física, tá certo. Alessandra, essa daí não entendi nada. Pois é, vamos lá, a polêmica, né? A grande polêmica. Não, beleza, a grande polêmica. Não, tá certo, é 10.793. É porque eu tô pensando em outra coisa. Vamos lá. À luz da 10.793, altera a redação 26, parágrafo 3º e do artigo 92 da LDB, e estabelece ali, né, que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Ponto. Nesse caso, o aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. O grande ponto está aí. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram o inciso, porque vem lá, né? Estarão dispensados, né? Será facultativa a prática da educação física para os que tenham prole, os que cumpram jornada igual ou superior a 6 horas semanais, os que estão previstos ali no decreto 1044, os que estão prestando serviço militar. Aí, no serviço militar, eles têm esse texto, exatamente esse texto aqui, ó. Prestando serviço militar inicial ou que em situação militar, estiver obrigado à prática da educação física. Aí vem a continuidade. Resposta certa: não tem obrigação de participar da educação física na escola, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Qual é a grande questão aí? Eles inverteram. Eles colocaram se estiver obrigado à prática. Então, a prática, ela está ali em cima. Quando a gente tem a continuidade, não tem obrigação de participar, ela está se referindo quando estiver obrigado à prática de educação física. Então, a prática está em cima. Se a prática está em cima, dizer que não tem obrigação de participar da educação física na escola não está errado, porque não está dizendo que ele não tem a obrigação de cursar a educação física, está se referindo à prática. Essa foi a grande pegadinha. Assim, eu até tive umas discussões com alguns colegas sobre isso, consultei outros também, e obviamente que a questão ficou capciosa, levando ao entendimento, talvez. Eu também, quando conversei com a colega, entendi que isso poderia ser um erro, sim, mas depois, com calma, analisando, e aí, né, gente, eu fiz uma análise com calma, não foi uma análise ali na hora, especificada. Obviamente que na hora, por eliminação, quando eu fiz o gabarito, o que eu compreendi foi, ao rigor da lei, eu só tenho a questão da afirmação sendo sua prática facultativa ao aluno, ok? Então, resposta que a banca vai utilizar é a letra A, com certeza. Essa foi a análise que eu fiz. Entretanto, depois, observando essa inicial da letra A e da letra C, que fala não tem obrigação de participar da educação física na escola, depois eu pude observar que era uma continuidade. Então, veja bem, a prática ela está sendo citada no enunciado da questão.
em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Aí a continuidade, é o que eles colocam, né? A ideia que a banca apresenta. Se ele estiver obrigado à prática, não tem obrigação de participar. Se ele estiver obrigado à prática. E aí eles complementam, sendo sua prática facultativa ao aluno, ponto. Então, nesse sentido, entendendo que a prática está no enunciado, essa não obrigação não está se referindo a você estudar educação física, e sim a prática. Sendo a prática, a lei é clara com relação a quem está prestando serviço militar inicial ou em situação similar. Resposta correta, letra A, não passível de anulação. Ok? Mas concordo que a questão é muito confusa, certo? E só consegui dar essa certeza toda para vocês realmente observando esse item lá em cima, que eu não havia observado a prática lá em cima, certo? Ok? Mas já tinha dado gabarito de letra A, continuo com letra A e entendo que não vai ser anulada essa questão, ok? Dúvidas? Ninguém? Todo mundo acertou essa questão que está aqui? Eu não acertei, não. Porque eles fizeram uma pegadinha. Eles fizeram, porque quando eles colocam não está obrigado, a gente associa logo. Pô, não está obrigado à educação física. Não, o texto é a prática. Não está obrigado à prática. A Jaqueline marcou letra C. Claro, porque assim, eles queriam que vocês fossem para essa questão da letra C. Mas qual é a grande questão ali? Subentende-se que os alunos vão realizar todas as avaliações propostas, independente, e só vai estar liberado da prática. Isso é subentendido, mas não está na letra fria da lei. Ponto. Eles estão pedindo, segundo o parágrafo 3º do artigo 26. Então, segundo o parágrafo 3º do artigo 26, eu não tenho essa especificação. Essa especificação, ela vai caber ao sistema de ensino. Mas o grande problema é a inicial, que está tanto na A quanto na B, na C. Não tem obrigação de participar da educação física na escola. Se a gente pegar esse trecho isolado, de fato, está errado. Porque ele está dispensado da prática. Mas se a gente pegar a continuidade do que está no enunciado da questão, a resposta se torna certa na letra A. Por quê? O enunciado é claro. Prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, 2 pontos. Não tem obrigação de participar da educação física na escola, sendo sua prática facultativa ao aluno. Foi uma pegadinha, fizeram de uma maneira bem capciosa, estão ficando espertos, né? O pessoal do Instituto está ficando esperto. Fizeram de maneira bem capciosa, infelizmente alguns alunos escorregaram, mas eu não tenho boas notícias para dar nesse sentido. Tentem ver se conseguem, mas no meu entendimento, eu, professora Alessandra, acho que não tem como anular. Até achava que tinha, depois vendo a movimentação, mas depois, analisando com calma, realmente não tem, realmente é letra A. Ok? Vamos lá. Questão 5. A Lei 10.639, 2003, tornou obrigatório o ensino de História da Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino. Resposta certa. Qual foi? Letra A. Fundamental, médio, oficiais e particulares. Ok? Ok? Ok. A grande questão ali, e vou deixar uma dica aqui de ouro, tá? Vou aproveitar que o momento para deixar uma dica de ouro sobre o artigo 26 nesse sentido, porque o que deixa a gente na dúvida sobre essa questão é a qual nível de ensino essa lei vai se direcionar. Uma das questões que eu sinalizei para vocês é que, de acordo com a 14.796, o artigo 26, que trata da organização curricular, ele inclui a educação infantil lá. Se bem que eles nem colocaram a educação infantil aqui para não bagunçar vocês, só colocaram o nível superior. Mas o que a gente precisa entender? O artigo 26... Tati, mas eu acho que não está para todo mundo, não. A gravação vai ficar de boa. O artigo 26, ele vai tratar dos elementos curriculares que precisam ser contemplados na educação infantil
ensino fundamental e ensino médio. Óbvio que, quando eu tiver uma especificidade dentro do artigo 26 sobre algo que seja só para o ensino fundamental ou só para aquele determinado segmento, isso vai estar sinalizado. Exemplo, língua inglesa, que é só a partir do 6º ano. Isso significa que todos os elementos curriculares que estão postos ali no artigo 26, eles vão estar direcionados, claro, de maneira diferenciada. No ensino fundamental e médio, eu tenho ali os componentes curriculares divididos. Na educação infantil, eu não tenho. Neuda, não estou ouvindo esse barulho, não. Está atrapalhando alguém aí? Tem algum barulho, gente? Não. Não estou ouvindo, não. Tá? Barulho estranho? Deixa eu ver aqui. Tem algum áudio aberto? Vamos lá. Bom, e aí, essa dica de ouro que eu dou, é óbvio que o artigo 26, ele vai tratar dos 3 níveis, ok? Claro que considerando a educação infantil, inclusive a 12.796, ela acrescenta a educação infantil. Até então, era só fundamental, tinha um áudio aberto. Até então, era só fundamental e médio. Aí lá no caput do artigo 26, eu incluo a educação infantil. Óbvio que nos incisos, nos artigos que forem se direcionar no intuito de especificar, eu vou ter as especificações necessárias. Por exemplo, ensino religioso, ele não está no artigo 26. Onde que o artigo 28 vai... Onde que o ensino religioso vai estar? Artigo 33 da LDB. Quem seguiu a minha dica, 32 ao 34, trata do ensino fundamental. Logo, o ensino religioso, ele é obrigatório para o ensino fundamental. Olha só como a gente tem algumas peculiaridades ali, certo? Então, o caput do artigo se refere aos 3 níveis. Quando eu tiver alguma especificidade, ou não vai estar ali no artigo 26, porque está falando dos 3 níveis, ou vai ser sinalizado, como é o caso da língua inglesa, que é só a partir do 6º ano. Ok? Foi? Agora, essa questão da cultura afro, ela está no artigo 26A. Embora seja 26, mas não é o artigo 26, é o 26A. E o 26A refere-se apenas ao fundamental e médio, oficiais e particulares. Ok? Então, essa questão da cultura afro, ela vai ser sempre para o ensino fundamental e médio, a não ser que modifique daqui para frente, mas, por enquanto, ela se restringe apenas ao nível fundamental e médio como obrigatórios. Isso significa que eu não vou trabalhar essa questão com educação infantil? Não, isso não significa, mas significa que não está previsto na lei. Ok? Umas dicas aí, né, que vai surgindo. Bom, é essa questão, né? Então, o gabarito ali, 5, letra A. Essa questão, né, foi uma questão que titia bateu. Eu falei, gente, isso vai cair. Eles cobraram 2 leis do ensino fundamental. Não é possível, não é possível, não é possível. Vai cair, vai cair, vai cair. E, bom, caiu, né? Caiu, mole, moleza, não tinha como errar essa questão. Pelo menos quem estudou comigo não tinha como errar, porque eu bati nessa questão igual um mantra religioso. Segundo a Lei 11.274, de 2006, o ensino fundamental obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão, sendo ainda gratuito na escola pública. O ensino fundamental deve ter duração e idade de início, respectivamente. Duração, 9 anos. Idade de início, 6 anos. Resposta certa, C de casa. 6 anos, 9 anos de duração e 6 anos de idade para o ingresso do aluno no ensino fundamental. Certo? Chegamos à questão, a outra questão, na minha opinião, que pode ser anulada pela mudança do número. Ok? Porque, de fato, quase errou, né? Quase errou, né? Porque não viu o subjetivo. Né? Não viu ali que não tinha subjetivo. Tenho quase certeza que foi isso. Mas, enfim. Inclusive, no aulão premonição, eu até brinquei e falei assim, gente, Ian sempre carregam o artigo 5º nas coisas. Aí eles mesclaram, né? O artigo 5º, deixa eu ver aqui,
O artigo 5º e eu acho que o artigo 4º no outro item. Eles mesclaram ali os dois artigos. Mas o artigo 5º caiu nessa questão, obviamente. E eu até falei que a questão que tinha de modificação pequena nesse artigo acabou levando ele para 12.796, que era justamente, no caso do público subjetivo, eu considerar a idade escolar, certo? Eu ter que fazer ali... Não olhou o quê? Você não olhou de novo? Como assim, Rafa? Você não fez a revisão? Não, que bom que você não fez, porque aí você errou pouca, só errou essa, vai que você faz uma revisão e aí você errava mais. Não, foi ótimo, tá? Foi ótimo, né? Mas quem se recorda, eu fiz essa observação no aulão premonição e eu disse que, de acordo com a 12.796, o artigo 5º, ele modificava... Pois é. Te salvaram? Cuidado. Mas, enfim, ele modificava nesse trecho em específico, que é o segundo item aqui. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar. Por quê? Porque antes eu tinha uma outra idade escolar. Eu tinha ali uma delimitação dentro do ensino fundamental. E aí, obviamente, eu coloco idade escolar aqui, que é de 4 a 17 anos, porque eu modifiquei no artigo 4º. Tanto que o item 2, o último item, ele está previsto justamente o texto lá a partir dos 4 anos. Ah, fugiu do Alexandre, né? Sei. Certo? Lá, é dever dos pais responsáveis, que na verdade é o artigo 6º. Eles colocaram ali o segundo item, tá? Ó, eles colocaram aqui, ó. De acordo com a lei, olha a coisa de pegadinha, olha como é que eles foram capciosos. Segundo a lei, e pode ser anulada porque eles erraram o número, 12.796, não é 976, é 796, analise VOF. Aí vem. O acesso à educação básica é direito público e objetivo. Não, é direito público e subjetivo. Podendo qualquer cidadão, grupo, associação comunitária, né? O erro está ali, dentro da questão do subjetivo, obviamente. Aí a gente vem para o segundo item. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente, censo escolar, as crianças e adolescentes em idade escolar. Então, ele está citando a lei federal, porque ela vai modificar justamente isso aí. Antes eu tinha a questão do ensino fundamental, agora eu tenho a idade escolar. Eu menciono a idade escolar. Essa foi a mudança. E o texto estaria completamente correto, né? Em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Verdadeiro. Por último, artigo 6º. É dever dos pais e responsáveis efetuar a matrícula da criança na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Logo, a resposta certa seria a letra B de bola. F, V e V. Ok? Entretanto, há uma possibilidade de anulação, porque o número realmente estava errado. Não tem dúvida, não. Não tem dúvida Então, com relação a gabarito isso, letra não. B? B de bola. Ok? O que estava errado? No gabarito estava errado o número da lei e veio a retificação. Mas aí eles fizeram a retificação depois, né? Depois que o pessoal fez a prova. Aí retificação depois não adianta. Mas eles fazem essa retificação o quê? Bota lá no grupo pra gente, Rafa. Mas eles fazem depois da prova? Bom, enfim. Acho que tem uma possibilidade... eles fazem antes da prova? Entendi. Enfim. Mas há um erro aí. Se eles fizeram esse ajuste antes da prova, aí não tem essa possibilidade. Ah, sim, Camila. Vamos lá na questão 8. Né?
A base nacional comum. O ensino fundamental é organizado em 5 áreas de conhecimento. Não entendeu, mas gravou, ótimo. Essas áreas, como bem aponta o parecer, 11. Esse número está desse jeito mesmo? Por aí o material, né, vai ter um monte, mas enfim. Mas o texto aqui deixa claro. O grande problema da questão 7 é que você tem a lei pura e a pergunta. Né? Aqui não, aqui tem um contexto que não levaria o aluno ao erro, porque a pergunta foi objetiva. Favorecem a comunicação entre conhecimentos e saberes de diferentes componentes curriculares. Na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares, etc. Eu até brinco quando eu pego esse texto da BNCC, porque eu falo assim, gente, que coisa maravilhosa, componentes curriculares, né? Áreas de conhecimento, aí eles subdividem lá. Linguagens, língua portuguesa, educação física, arte e, no caso, a língua inglesa. Eles não colocaram a língua portuguesa ali. São essas 4, né? A língua inglesa a partir do sexto ano. Enfim. Por que a educação física ela se configura como uma questão de linguagem? Porque é a linguagem corporal. É uma forma que você tem de se expressar. O corpo fala. Certo? Mas qual é a brincadeira que eu faço em torno dessas áreas de conhecimento? Porque, assim, chega a ser uma coisa um tanto quanto esquizofrênica, né? Essa divisão de áreas. Porque ou você tem uma área ou você tem a disciplina. Aí você tem a área de linguagens. Beleza, tem 4 disciplinas ali que compõem as linguagens. E aí você consegue compreender, né? A linguagem artística, a questão da língua portuguesa, a questão da língua inglesa e a questão da educação física pela linguagem corporal. Foi, é um entendimento. Aí você vem a área de matemática, que só tem a matéria de matemática. Então não é uma área, é disciplina, mas tudo bem. Aí você vem a área de ciências naturais, que só tem a matéria de ciências. Então, tipo, não é uma área, é uma disciplina. Mas tudo bem, beleza, segue. Aí você tem a área de ciências humanas, história e geografia. Ok, aglutinei ali 2 disciplinas, história e geografia. E separadamente, lá de forma isolada, você tem a área do ensino religioso. Que eu não consegui entender por que o ensino religioso não entrou ali, em ciências humanas, sei lá, não consegui entender. Parece que tem até uma modificação prevista, mas, a priori, quando saiu o ensino religioso como uma área, separadamente. Então, o ensino religioso, e a pergunta, né, ela está perguntando sobre os componentes curriculares que compõem a área da linguagem. Não poderia ser o ensino religioso, primeiro, porque ele não faz parte da área, e segundo, porque ele não é só um componente. Ele é uma área. A área do ensino religioso. Ok? Então, a resposta correta é a letra B de bola, exceto o ensino religioso. Porque ele não faz parte da área e porque ele não é um componente apenas. Ele é também uma área de conhecimento. Não me perguntem quem foi o gênio da lâmpada que fez essa subdivisão, né? Até porque isso passou pelo Conselho Nacional de Educação. Quem sou eu para estar aqui criticando uma composição de área que só tem uma disciplina? Eu sou especialista em currículo, fiz diversos estudos sobre interdisciplinaridade, multitrans, mas, enfim, é isso. Alguém quer perguntar? História, fica onde? Fica em ciências humanas. História e geografia. Ok? Assim, na realidade, até para vocês fazerem uma associação simples de áreas, outra dica de ouro, igual eu dei a do artigo 26. Eu vou ter na questão das linguagens essas 4 que eu coloquei. E aí, quando eu tenho lá ensino médio, por exemplo, a diferença é que eu vou ter linguagens e suas tecnologias. Mas eu vou ter lá a língua portuguesa e esses mesmos componentes. Aí, matemática, né? Eu não sei o trecho que eles usam, acho que ensino matemática, acho que é matemática e suas tecnologias. Aí vai vir a matemática, sozinho. Aí, em ciências naturais e suas tecnologias, se eu não me engano. Salvo engano, tá, gente? Aí eles vão colocar
são, na realidade, subdivisões de ciências. A gente acabou de ver aqui o Vinícius falando, né, sobre a previsão da física lá dentro da matéria de ciências que caiu para vocês na prova específica. Mas aí eles apresentam biologia, química e física, estaria dentro da área de ciências e suas tecnologias, né? Aí vem ciências humanas e sociais, alguma coisa lá que eles firularam, e aí tem história, geografia, filosofia, sociologia, todos os outros elementos que entram no ensino médio que não saem no ensino fundamental. E eu não vou ter ensino religioso, porque eu já dei a dica para vocês preciosa que o ensino religioso é só no ensino fundamental. Ok? Então, são 5 áreas no ensino fundamental, porque o ensino religioso virou uma área. E no ensino médio, eu vou ter 4 áreas, sempre associando ali a palavra tecnologias, e no caso de ciências humanas e relações sociais, algo do tipo, um nome assim, né, mais voltado para a questão da área humana e amplia, e aí você coloca filosofia, sociologia, as questões que estão ali englobadas. Não vai ter ensino religioso. Mas a grande questão aqui é você compreender que, além de não ser um componente curricular de linguagens, ensino religioso não é apenas um componente curricular, é também uma área de conhecimento do ensino fundamental. Ok? Não sei se vocês tinham observado isso, mas fica a dica aí para não errarem mais. É uma área, é um componente, mas é uma área. Ok? Foi? Deu para entender? Questão 9. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, todo mundo sabe que eu não gosto de trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tem uma das poucas partes do Estatuto da Criança e do Adolescente que, obrigatoriamente, eu tenho que saber, é o artigo 53, que trata ali, 53, 54, né? Que trata ali da questão da educação em si. E aí, essa questão foi um show de erros. Por quê? Olha lá. A criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o trabalho, assegurando-se a eles, exceto direito de organização e participação em entidades estudantis. Corretíssimo. Até porque não só o artigo 53 vai trazer essa configuração, como, embora a LDB não cite a participação, né, nessas entidades estudantis, quando a gente fala lá no artigo 15 sobre criar os graus para a autonomia, a gente já sabe que as questões de legislações relacionadas ao Grêmio, de como esses jovens deveriam se organizar, está ali prevista. Então, ele tem esse direito. Até porque a gente entende que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem para trazer o exercício pleno da cidadania. Logo, eu não tenho como não considerar esse movimento democrático de configuração muito específica ali do período, da idade que eles estão ali para poderem se relacionar e compreender essa relação crítica, né? Lembra do princípio político? Para exercer essa criticidade, por exemplo, eu preciso ter essa configuração. Então, ter esse direito dessa organização leva esse aluno a essa possibilidade, ok? Então, está certíssimo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Eu acho que esse ninguém errou, até porque é replicado na LDB, é replicado na Constituição, então ali ficou muito claro. C. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Essa foi a grande pegadinha, né? O grande estranhamento de vocês. Mas, gente, a escola, a educação, né? A organização da escola, ela possui, obviamente, essas instâncias superiores. Dentro de uma configuração democrática, de uma gestão democrática, os conselhos são os órgãos superiores dessas escolas. É o primeiro ponto. Conselho escolar. O estranhamento com instâncias escolares superiores de vocês foi a falta do entendimento e do link com a gestão democrática. É óbvio que eu tenho instâncias superiores a recorrer. E ela está configurada no conselho escolar. Ponto. Ok? E isso está previsto no ECA. Ok? Onde está o erro? Que não estaria errado, que foi uma inclusão recente, não estaria errado, tá? Foi uma inclusão recente, se eu não me engano, de 2019, salvo engano, mas creio que esteja certo, né? Eles colocaram o texto da D quase que certo.
que foi essa mudança de 2019, que incluía a questão da proximidade da casa dos irmãos. Olha lá, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas sempre que possível. Não só, já tinha essa previsão, mas aí é que está o erro. Sempre que possível, no mesmo estabelecimento para irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. O erro está em sempre que possível. Porque se eu estou tratando de um artigo que trata do direito à educação, eu não posso ter um sempre que possível ali. Então, o texto correto é acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento para irmãos que frequentem a mesma etapa, lá. Erro, sempre que possível. Grande pegadinha da prova, resposta certa de dado. Ok? Pois é. A questão C foi o grande boom ali de erros. A questão 24 teve uma incidência muito grande de erros ali dos alunos de um modo geral. Ok? E, por último, acho que foi a questão considerada de maior dificuldade para os alunos, talvez, essa última questão aí. Quem teve aula com o Alexandre Vieira, né, o nosso professor lá que atua no Ministério Público da Bahia, que trabalha nos nossos nos nossos cursos online, e que veio ao Rio efetivamente para tratar ali, para atender as turmas presenciais da Gestar. Até porque é uma área dele, é uma área que ele tem um prazer muito grande de trabalhar, que é a educação integral. E aí, a gente precisa entender que todos os nossos textos curriculares, tanto a base, quanto as próprias diretrizes, a todo momento elas vêm trazendo essa configuração do indivíduo em sua formação global, integral. O sentido de educação integral, ele não está associado apenas, óbvio que a gente tem tal, mas não é só a extensão da carga horária. Eu preciso entender que a questão da educação integral, sobretudo com a BNCC, ela já vem sendo trazida nos DCNs, Saiu fora do ar. Oi, meninas, boa noite. Vamos esperar que, de repente, foi só a internet da Alessandra que deve ter dado uma queda, ela vai voltar, tá? Voltei, gente. Estão me ouvindo? Eu falei com elas que A você ia internet aqui está voltar. muito ruim. Sim, estou te ouvindo. Espera aí. Bom, para a gente encerrar, como eu estava explicando para vocês,
A questão da educação integral, principalmente quando a gente está falando de uma configuração curricular, e a BNCC ela traz isso, não sei se no intuito também de desatrelar as políticas que foram avançadas ali em torno do tempo integral. Então, a gente tem uma questão de educação integral e a gente tem uma questão de tempo integral. Nesse sentido, quando a BNCC ela traz a definição de educação integral, ela se prende especificamente a essa questão da formação do desenvolvimento humano e global. A dica da questão estava ali, quando se trata ali, a Base Nacional de Maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e desenvolvimento humano e global. Essa é a definição de educação integral da BNCC. Eles não se preocupam muito com a questão da jornada, igual a gente tem nas diretrizes, que fala lá das 7 horas integral, a BNCC, a LDB, que aponta, não é à toa que ela recebe o nome de Darcy Ribeiro, Lei Darcy Ribeiro. Por quê? Porque há um entendimento de que, progressivamente, a gente precisa ampliar a carga horária. A gente tem isso como pano de fundo das discussões das legislações brasileiras. Entretanto, quando a BNCC sai, a BNCC ela traz o entendimento do currículo e do desenvolvimento humano e global dessa criança ou desse adolescente. E aí, gente, vocês não erraram o pedagógico, vocês erraram o português, porque a prova ela veio trazendo ali, né, questões de termos que vocês não conseguiram compreender. Não foi uma questão do pedagógico, e sim do português, porque se você pega ali o pedagógico, que já deu a questão, que é o desenvolvimento humano e global, você já tira, ó, a letra A não. Você tira a letra B, você tira a letra D, porque são afirmações, e você tira a letra A por algum ponto aqui que daqui a pouco eu vou porque corrobora, tá certo, por algum ponto. Mas assim, de cara, você tiraria a letra B e a letra D. Por quê? A linearidade implica numa questão padrão, linear, certo? É exatamente contra essa configuração linear, tradicional, que essa educação integral não pode se ater. Porque se eu estou falando de uma formação de desenvolvimento humano global, é humano global. Ok? Ponto. Então, essa educação não tem como ser linear. Então, eu iria eliminar, olha lá. B. Compreender a complexidade e a linearidade desse desenvolvimento, corroborando com visões que privilegiam a dimensão intelectual e cognitiva. Parou. Aí, não vou nem pegar essa. Peraí, desculpa. Desfaz. Vou na A. Compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, corroborando com visões que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Se eu estou falando que é para eu compreender a complexidade e a não linearidade, eu não tenho como corroborar, olha como português, né? Português veio pegando vocês. Corroborar com uma visão que privilegiou o intelectual ou o afetivo. Se é um desenvolvimento global, né? Eu não tenho como dividir. Ponto. Aí eu vou para D. D de dado. Compreender a complexidade e linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Mais uma vez, ele vem com um texto todo bonitinho, mas ele diz que vai privilegiar ou uma coisa ou outra. Se é global, se é complexo, não pode ser uma coisa ou outra. Ok? Aí eu venho com a B. B de bola. Compreender a complexidade e a linearidade desse desenvolvimento, corroborando com visões que privilegiam ou a dimensão... Aí, mais uma vez, né? Uma diz não linearidade, a outra diz linearidade, uma diz que vai corroborar, a outra diz que vai romper. Uma diz que vai corroborar, a outra diz... uma diz que vai corroborar, outra diz que vai romper, mas vai romper mantendo a divisão. Olha só como a questão foi complexa. Por isso que eu acho que ela é de nível mais puxado, rebuscado ali
principalmente por ser a última, né? Aí eu venho com a letra C. Compreender a complexidade e a linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual, cognitiva ou a dimensão afetiva. Eu preciso romper. Eu preciso compreender esse processo e eu preciso romper com essa visão. Eu não posso corroborar, porque se eu estiver corroborando, eu não estou tratando do desenvolvimento humano global. Eu não estou tratando dessa complexidade. Conseguem compreender, gente? Ficou claro? Alessandra, então ficou letra número 10, qual letra? A letra C de casa. Tá bom, valeu. Foi? Ok. Então é isso. Certo? Espero ter contribuído aí mais uma vez, né, para que vocês possam ter esse reforço, esse estudo, entendam ali o que aconteceu com a banca. Não trago boas notícias com relação, né, à anulação ali que todo mundo entendia da educação física, mas tem aí a possibilidade remota da educação básica, do artigo 21, e tem essa possibilidade do erro material ali da lei, ok? Essas são as duas questões que podem ser consideradas ali como ponto, talvez, de anulação, certo?